Sejam bem-vindos à mesa. Podem se sentar. O tema da mensagem é amargura de alma. Em Jonas 4:6. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: "Para mim é melhor morrer do que viver." Então Deus perguntou a Jonas: "Você acha que é razoável essa sua ira por causa da planta?" Jonas respondeu: "É tão razoável que até quero morrer." E o Senhor disse: "Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais?" Aqui, nessa palavra, a gente entende que a amargura que está, a contrariedade que está em Jonas, faz com que ele acabe invertendo alguns valores, alguns princípios, a ponto de ter compaixão de uma planta e querer que Deus não tenha compaixão de uma alma, de um ser humano. Eu entendo que Jonas foi muito contrariado, desde o povo dele, desde as ordens que ele não queria seguir. Quando Deus manda ele a Nínive para profetizar literalmente sobre o fim daquela cidade, daquele povo, ele se nega. Ele literalmente, Deus manda ele para a direita e ele vai para o lado oposto, a Bíblia fala. E tudo aquilo que aconteceu com Jonas, eu acredito que nos ensina a ter cuidado, para que a gente não deixe que uma contrariedade machuque a nossa alma. Porque muitas vezes, Deus, mesmo você querendo ir para a esquerda, Ele insiste que você vá para a direita. E nessa queda de braço, pode acontecer algum tipo de machucado, o qual faz com que a sua alma doa a ponto de você inverter os seus valores. Por isso, você que está em casa, eu pergunto para você, como encontra a sua alma? O que você tem passado? Quais são as contrariedades que você tem vivido? Será que você tem obedecido Deus e tomado o caminho da direita? Ou você tem ido para o lado oposto, fugindo daquilo que Deus pede para você? Jonas foge, Jonas se esconde, Jonas para dentro de um peixe, de um grande peixe, como diz a Bíblia. A gente até hoje usa como a baleia, né? Porque a gente acredita que nos mares o único animal do qual a Bíblia deve estar falando é uma baleia. Então Jonas passa aqueles dias ali orando, clamando, e então ele diz para Deus: "Tá bom, já entendi, vou fazer o que você quer." Mas contrariado, porque ele não tinha outra opção, ele estava dentro da barriga de um peixe. Ele não teve. Então, quando a gente faz algo só por fazer, quando a gente acaba, eu estou fazendo o que Deus está mandando, mas é isso que o seu coração quer? Você entendeu de verdade? Você acredita que o que Deus quer sobre a sua vida é maior do que o teu querer? Será que você reconhece Deus mesmo como soberano na sua vida? Será que você entende que Deus é Pai e muitas vezes o Pai diz não? O Pai te incentiva a ir por outro caminho que diferente daquele que você quer? Ali, Jonas não está tendo um ensinamento para ir, mas Deus está
fazendo um pedido para ele. Só que ele já tinha vivido algo em relação parecida a isso, que fez com que ele criasse um medo, que aquilo que ele profetizasse, Deus pela sua bondade, Deus pelo seu coração, fosse mudar de novo de ideia. E verdadeiramente é o que aconteceu. Então ele foi, quando ele se rendeu a Deus, quando ele viu que não tinha o que ele fazer, ou ele se rendia, ou ele morreria, ou não sei o que aconteceria com ele, e ele decide ir até Nínive e cumprir o que Deus pediu para ele, que era dizer, resumidamente, que aquela cidade seria destruída e todos que ali estivessem morreriam. O povo se arrependeu. A Bíblia diz que o povo começou a jejuar. O rei deu a ordem que nem os animais deveriam comer, para provar o arrependimento. E Deus sentiu verdade naquilo. E Deus perdoou aquele povo. Aquele povo andou em arrependimento por um tempo, 100 anos. Mas durante 100 anos eles se arrependeram. E aquilo, pela alma contrariada de Jonas, ele não conseguia aceitar aquilo. Ele inverteu os princípios dele. A ponto de que uma árvore, uma planta, a Bíblia trata como uma planta, que lhe dava sombra, ele se preocupou que a planta tinha morrido e não se preocupou que o povo poderia ter morrido. Ele se preocupou com a misericórdia pelo povo, querendo que o jugo de Deus ali fosse igual uma planta e as pessoas. Então, o que a gente aprende e o que a gente aprendeu nessa mesa é que a amargura de alma pode inverter valores. A amargura de almas, ela verdadeira, pode confundir o que é certo e errado. Então você que está nos assistindo, que está com a sua alma amargurada, que está sendo contrariado em decisões, em caminhos, Deus tem falado contigo o inverso daquilo que você quer. Eu posso dizer para você, tire isso do seu coração. Deus sabe o que é melhor para você. Mesmo que algo que Deus mande você fazer depois mude, Ele é Deus. Ele é tudo. Ele é alfa, ômega. Ele é o princípio, o meio e o fim. Se você reconhece Ele dessa forma, se você verdadeiramente vive com essa verdade, tire isso do seu coração. Não deixe que essa amargura inverta os seus olhos e os seus valores. Porque eu creio que independente do tempo que aquele povo se arrependeu, a Bíblia fala em 100 anos e depois eles voltam literalmente a esquecer, foram 100 anos da misericórdia de Deus sobre a vida daquele povo. E eu acredito que se a alma de Jonas não tivesse tão machucada, ele teria aplaudido essa decisão do Senhor. Porque não tem a ver sobre mim, tem a ver sobre Deus e as pessoas. E ali a gente estava vendo, a gente viveu, viu e leu um gesto de misericórdia, mas a misericórdia baseada num arrependimento, numa mudança do povo. Só que Jonas não enxergava dessa forma, porque a alma dele estava doente, estava machucada, estava amargurada. Por isso, eu provoco vocês nesse dia para que limpem a alma de vocês. Independente das contrariedades que às vezes Deus está te pedindo, independente das missões que Deus está te dando, independente de tudo que você esteja vivendo, não deixe que a amargura na sua alma faça com que os seus valores se invertam e você chegue ao mesmo ponto de Jonas, que você em casa acabe dando mais valor para uma planta do que para uma vida humana. Por isso, eu oro e profetizo sobre a sua vida entendimento, limpeza espiritual sobre a sua alma, sobre a sua vida, que os céus se abram, que as comportas se mantenham abertas sobre a sua vida e que você entenda verdadeiramente que aquilo que Deus te pede pode no início não fazer sentido, pode no início te contrariar, mas que lá na frente você vai entender que os planos de Deus são maiores do que os seus.
Deus te ama, Deus te abençoe. Deus é contigo.